Você já ficou parado no meio de um dia completamente normal? Trabalho, reunião, almoço, reunião de novo e sentiu uma vontade silenciosa, quase envergonhada de simplesmente sumir? Não morrer, não dramatizar, só não estar mais ali. Largar o telemóvel num rio, pegar uma estrada qualquer e não avisar ninguém. Eu tenho quase certeza que você já sentiu isso e aposto que não contou para ninguém. A gente foi treinado a achar que esse pensamento é sintoma de algo errado. Fraqueza, instabilidade. Preciso de terapia. Como se esse desejo de desaparecer fosse uma anomalia e não a resposta mais honesta que o seu sistema nervoso já deu. Blaise Pascal, matemático e filósofo do século XVII, alguém que claramente não tolerava a superficialidade, já tinha entendido isso há mais de 400 anos. Ele chamou isso de discernment. A ideia era simples e brutal. O ser humano é incapaz de ficar sozinho consigo mesmo, em silêncio, num quarto fechado. Então, ele inventa movimento, inventa ocupação, inventa barulho. Não porque ama agitação, mas porque o silêncio revela algo que ele não quer encarar. 4 séculos depois, você troca o quarto pelo feed do Instagram e chama isso de progresso. O burnout virou epidemia clínica reconhecida pela OMS em 2019. Não é coincidência. É o coletivo humano chegando num limite e fingindo que é problema individual. Você precisa de autocuidado, banho relaxante, journaling, como se o problema fosse falta de lavanda. E não em um mundo em que transforma a existência em produtividade e te cobra juros por descansar. E no meio disso tudo, o desejo de fugir aparece, não como loucura, mas como lucidez. Eu conheço um cara que largou um negócio falido, ficou meses no quarto, se afogando em videogame e vergonha. Não estava com defeito, estava exausto de fingir que estava bem num cenário que não estava. E quando os amigos disseram, vai para algum lugar, ele disse, Alasca. Não Cancún, não resort, Alasca, o lugar mais longe que a imaginação permitiu. Isso não era impulsividade, é o inconsciente sendo mais honesto do que qualquer terapeuta do LinkedIn jamais seria. A questão não é se você quer fingir, você quer, sempre quis. A questão é o que você faz com isso. Se inteira debaixo de mais uma reunião de segunda-feira ou se, em vez da vida, tem coragem de levar a sério isso. Não estou dizendo que fugir resolve, já adianto que não resolve. Mas eu estou dizendo que ignorar esse sinal pode ser a escolha mais cara que você faz todos os dias sem perceber. A fuga tem uma história longa e respeitável. Deixa eu te contar sobre Paul Gauguin, um homem de 35 anos, emprego estável em Paris como corretor de bolsa, esposa, 5 filhos. A vida é exatamente como a sociedade encomendou. E então, no que os biólogos pálidos chamam de crise criativa, e eu chamo de colapso de lucidez. Ele largou tudo, literalmente tudo. Atravessou meio mundo e foi parar no Tahiti para pintar mulheres polinésias e tentar enterrar a própria culpa ocidental debaixo do sol do Pacífico. O mundo da arte o canonizou depois. Em vida, morreu pobre, doente e sozinho numa ilha. Um herói ou um idiota? Depende de quem pergunta. Mas reparem numa coisa, ninguém lembra do nome do chefe dele na corretora. Arthur Rimbaud foi ainda mais longe. Um dos maiores poetas da língua francesa, escreveu obras que influenciam até hoje, tudo antes dos 21. Depois, simplesmente parou. Abandonou a poesia, abandonou a Europa. Foi para a África vender armas e café no chifre da África. Sumiu. Não metaforicamente, sumiu de verdade. Ficou décadas sem que o mundo literário soubesse onde ele estava. Quando perguntaram sobre os poemas, ele chamou de absurdos e mudou de assunto. 2 homens que a história trata como gênios, que fizeram exatamente o que você pensa em fazer depois do 3º café numa terça-feira, e que pagaram um preço real por isso. Porque é aqui que a romantização para, a realidade entra sem bater. A fuga tem uma tradição longa e respeitável, mas nunca foi de graça. Gauguin abandonou 5 filhos. Rimbaud morreu com a perna amputada aos 37. Thoreau, que eu vou buscar mais à frente, ficou 2 anos numa cabana, a poucos quilômetros da casa da mãe, que lavava a sua roupa toda semana. Até a fuga mais famosa da filosofia ocidental tinha suporte linguístico materno. A história está cheia de gente que sumiu. Alguns viraram lendas, a maioria virou estatística anônima. Gente que largou tudo e não deu certo, e que os amigos mencionam em tom de alerta em jantares de fim de ano. Mas aqui está o detalhe que ninguém conta. O que separa Gauguin do colega que trabalha que quase largou tudo não é talento, é coragem romântica. E que Gauguin foi. Colocou o corpo na estrada, aguentou o peso físico da decisão. O cara do Alasca foi numa moto de 20 anos, sem plano nenhum. Quando a moto quebrou, vendeu, foi a pé. Quando não podia mais andar, pediu carona. Chegou desidratado, 20 quilos mais leve, direto para o hospital. Isso não é inspiração de post motivacional. Isso é o preço real do desaparecimento. E a pergunta que fica não é:
Você tem coragem de fugir? A pergunta é, você tem estômago para pagar a conta que vem junto? Porque o problema não some, ele te espera em casa. Vou te poupar de uma ilusão muito vendida. A estrada não resolve nada. Nada. Zero. Nenhum dos seus problemas vai morrer enquanto você está fora. Eles são pacientes metódicos. Ficam ali, organizados, esperando você voltar com bronzeamento e perspectiva nova, para te lembrar que a conta ainda vence. O relacionamento continua bagunçado, você ainda não sabe o que quer da vida. Cínica escreveu algo que devia ser tatuado na testa de muito influencer. Quem está em todo lugar, não está em lugar nenhum. Você não está fugindo do lugar, está tentando fugir de você mesmo. E você vai junto em todas as malas. O cara do Alasca voltou? Claro que voltou. E os problemas estavam lá, pontuais como sempre. Nada evaporou. Mas aqui é onde a narrativa muda. Fugir não resolve, mas muda o ângulo. E isso às vezes é suficiente para começar a encarar. Existe uma diferença entre resolver e suportar, entre curar e aguentar. A estrada não é terapia, não é solução. É, na maior das hipóteses, uma pausa reforçada. Você para de se distrair com a rotina e passa a se distrair com a paisagem. Troca um anestésico por outro. A pergunta que ninguém faz antes de comprar a passagem é: e quando eu voltar? Porque você vai voltar, sempre volta. Mas existe algo que a estrada faz, que nenhuma sessão de terapia confortável consegue replicar. Ela esgota, e quando você está realmente exausto, o ruído mental para. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração, observou algo perturbador. Mesmo quando tudo era atirado, ainda restava uma coisa: a capacidade de escolher como agir. Não o que acontece, mas como você responde. Quando o corpo chega no limite, a mente para de gastar energia com superfluo. Remunição desaparece, a ansiedade evapora. Sobra o essencial, modo sobrevivência. É o estado mais honesto da mente humana. O cara do Alasca descreveu isso perfeitamente. Um colchão barato parecia luxuoso. Um café quente parecia privilégio. Um hambúrguer na estrada parecia afeto. Isso não é poesia, é recalibração. O ser humano moderno perdeu completamente a referência do que é suficiente. Vive em excesso constante, por isso nada parece suficiente. A estrada quebra isso, não porque é bonita, mas porque é brutal. E quando o contador zera, os problemas continuam lá, mas o peso muda de forma. Não porque eles diminuíram, mas porque você, temporariamente, ficou maior, mais calibrado, menos cheio de ruído. Frankl chamaria isso de resignação. Eu chamo de ficar cansado o suficiente para parar de mentir para si mesmo. O resultado é o mesmo, a solidão também muda. Existe a solidão do quarto, barulhenta, sufocante, interminável. E existe a solidão da estrada, aberta, silenciosa, viva. Uma te fecha, a outra expõe. Pesquisas chamam isso de awe, o espanto diante de algo maior que você. Isso reduz a ansiedade, diminui a remunição e dissolve o ego temporariamente. Em português simples, você para de se levar tão a sério. Thoreau entendeu isso em 1845. Quando foi viver numa cabana à beira de um lago. Mas o ponto não é a cabana, é remover o ruído suficiente para ouvir o essencial, porque na estrada ninguém sabe quem você era, ninguém tem expectativa sobre quem você deveria ser. Você é só movimento, e nessa ausência de roteiro, existe uma liberdade que não pode ser comprada. Agora a pergunta final: fugir ou ficar? Você quer uma resposta simples, mas não existe. Fugir não resolve. Ficar também não. Essa é a armadilha. A alternativa real é outra. Movimento deliberado. Nem fuga, nem resignação. Movimento deliberado. Movimento. Mesmo sem clareza total. Nietzsche chamava isso de eterno retorno. Se você tivesse que viver essa mesma vida infinitas vezes, você aceitaria ou perceberia que está vivendo errado? Então eu pergunto, aquele momento em que você quis sumir e não foi, você repetiria para sempre? Ou mudaria? O cara do Alasca não voltou curado. Voltou quebrado, desidratado, hospitalizado. Os problemas continuavam lá. Nada resolveu no sentido prático, mas ele foi. E existe uma diferença irreversível entre quem foi e quem ficou pensando. Não é sobre Alasca, é sobre levar a sério o próprio sinal interno. Porque o desejo de desaparecer não é problema, é informação. E ignorar a informação não elimina nada, só acumula juros. E a conta sempre chega. A única pergunta é: você vai estar do lado de fora quando ela bater ou dentro do quarto, fingindo que não ouviu?